Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast 1818, programa esse que tem uma proposta absolutamente ecumênica para discutir espiritualidade, milagres, fé. E mais uma vez, né, eu vou pedir para você seguir o nosso canal, fazer, é claro, a sua inscrição. Não deixe de compartilhar o programa. Hoje nós vamos ter uma história aqui muito legal que vai ser contada. Eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar muito daquilo que a gente vai conversar e discutir no programa de hoje. Bem, então vamos para mais um 1818 com a sua presença e, claro, o nosso convidado Luiz. E eu vou já dizer de pronto, né, que o Luiz é um grande amigo, que há muito tempo a gente não se via, e agora ele está aqui conosco no programa, e ele vai falar um pouco sobre a história dele. E para começar, Luiz, um breve relato, quem é o Luiz? Obrigado pelo convite, Marcelo. E olha o legal do destino, né? Muito tempo, cada um seguiu seu rumo. Hoje a gente está aqui se reencontrando, falando dessa parte espiritual que, particularmente, eu sou apaixonado, né? Então, começando a falar de mim. Quem é o Luiz? Então, assim, eu tive uma formação, né, católica, minha família toda é católica. Cheguei a frequentar grupo de jovens, preparar missa, ir missa aos domingos. E aí eu tive amigos, né, que eram da Umbanda. E aí começando a conversar, perguntar coisas sobre a Umbanda e começou a despertar a curiosidade. Fui conhecer, né? É lógico, a gente tinha aqueles preconceitos, né, de chegar lá na Umbanda, ver coisas feias, ver coisas que eu não gostaria. Infelizmente foi construído isso, né? Sim. Aí quando eu cheguei, o ambiente lá era tão iluminado quanto esse estúdio aqui. Não era aquela coisa que era deturpada antigamente, né? Que era uma coisa escura. E aí eu comecei a gostar, me sentir pertencente a esse mundo. E aí a Igreja Católica já não me respondia coisas, né? As minhas perguntas. E a Umbanda começou a me responder. Começou não estava funcionando mais. Sim, começou a ter mais sentido para o meu propósito de vida. Tá. E você lembra quantos anos você tinha que aconteceu essa transição? Nossa, lembro. 16 para 17 anos. Tá. É um momento de ensino médio, de mudanças, que você começa a ter reflexões próprias, né? Sim. Vontades bem definidas também. Que aí você vai buscar, né, o que você quer para sua vida. Né? Você começa a ser independente em todos os sentidos. E aí gostei pelas amizades que eu tinha, que eu tenho até hoje, né? São amigos que eu tenho até hoje. E fui buscando conhecer a Umbanda, frequentar a Umbanda. E tinha um período, né, que na sexta-feira eu ia na Umbanda e de domingo eu ia na missa. Tá. Né? Que foi o período de transição. Brasileiro. Mas eu vou, não tenho problema nenhum, não. Mas aí depois, a Umbanda é o meu caminho, é a religião que eu quero seguir daqui pra frente. Então, hoje eu sou umbandista. Tá. E quando a gente fala em Umbanda... a gente hoje fala enquanto religião, né? Acho que a gente está aqui conversando sobre essa perspectiva. E seria bem legal você falar para as pessoas que estão aqui conosco hoje, porque, como eu disse no começo, né, é um programa ecumênico. Nós temos pessoas de todas as religiões e fés diferentes aqui nos assistindo. A Umbanda, basicamente, ela consiste numa religião afrodescendente. E como que ela se constitui no Brasil, basicamente? Então, porque assim, existem inúmeras teorias, né? Tá. Então, é complicado a gente falar, porque um vai criticar aqui, porque acredita numa teoria, outro pode criticar, que acredita em outra teoria. Na minha visão, né? Não estou criticando nenhuma outra, a Umbanda, ela é universalista também. Tá. Então, ela abraça conceitos do candomblé, conceitos da Igreja Católica, conceitos, né, do Espiritismo, pagelança. Então, tudo que envolve essa parte espiritual, a Umbanda ela abraça. Tá. Então, ela vem para somar, para agregar, sempre no sentido de estar ajudando, né, quem precisa. E ela é extremamente ecumênica, porque ela acaba tendo elementos de várias outras religiões, né? Crenças, fé,
E ela constitui um modo de vida. E eu acho que isso que é legal a gente também falar. Não é só uma religião, é uma filosofia de vida também, Sim, né? é uma filosofia também. Porque a Umbanda, como eu acredito em todas as outras religiões, qual é? É o bem, Tá. não é? Esse é o princípio básico. De todas, independente do nome que se dê à religião, Isso. é você pregar o bem, né, sem luz. olhar quem. É. Então, a Umbanda também. O problema é que tem muitas pessoas, né, que vão num centro espírita, num terreiro, a nomenclatura também, acho que não é o mais importante agora. Lá dentro, eu sou umbandista. E lá fora? Exatamente. Né? Então, a gente... Porque todo início de gira, a gente tem um bate-papo com o pessoal, né? Alguma coisa, lê uma mensagem, conversa um pouquinho sobre isso. E falando, eu sou umbandista ou eu estou umbandista agora porque eu estou aqui dentro para ajudar as pessoas. Tá. Né? Então, nós temos que ser. Tá. Estar é fácil. Né? 1 hora, 2 horas, eu consigo... Mas e ser, que é o dia a dia, Sim. onde você vivencia ali, né, as suas experiências, onde você está vivendo tudo, passando todos os seus limites, né? Então, Entendi. você tem que ser um bandista. Agora você tocou num ponto, Luiz, que eu achei muito interessante, que todas as pessoas que estão passando pelo 1818, até eu aconselho as pessoas que não viram todos os episódios, mas assistiram os outros episódios, vão reparar que todo mundo cai nesse ponto, que é a questão da ética. Então, é mais ou menos assim, né? Aquilo que eu professo lá dentro, né? É aquilo que eu tento praticar fora. Então, é o que você disse. Umbandista só por 2 horas ou ser umbandista enquanto filosofia de vida? Que aí já consiste em comportamento, postura, relações humanas, né? Com certeza. E o amor é a base disso. 100%. Né? Amor, a compreensão, hoje em dia, né, a empatia, porque o que me fascina a Umbanda é isso. Ela não é proibitiva. Tá. Né? Tem algumas que proíbem, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela te orienta. Tá. É lógico, já levei muitas broncas já, que eu já errei, né? Não sou perfeito. Mas ela, se você erra, ela não te pune. Ah, você não serve mais para estar aqui, você não é mais um bandista. Conceito do pecado, né? Sim. É diferente. Agora, o que é o pecado, né? Que é uma visão relativo, cristã, né? sim. Lá da Idade Média. Então, aí entra, né? A gente entra numa questão mais complicada aí, né? De dar nomes, porque talvez seja uma coisa punitiva. Se você não fizer o que eu quero, você não vai ter aquilo que você merece, ou que Deus te propôs para você, né? Isso. Então, não, a Umbanda você errou? Errou. Aprenda com seu erro e não faça mais isso. Sim. E nós acreditamos no livre-arbítrio, né? Tá. Aqui se faz, aqui se paga. Né? Então, e vida após-morte. Então, Tá. A reencarnação sim, é fato. Sim, a reencarnação pra gente... É a base, né? Eu costumo até brincar, né? Como eu sou professor, né? Então, a gente está aqui aprendendo. Então, se eu aprendi a minha lição desse ano, na próxima encarnação eu venho com uma condição diferente. Porque eu já aprendi o que eu tinha que aprender nessa vida. Se eu não aprendi o que eu tinha que aprender aqui, eu volto, né, numa outra condição para poder aprender aquilo que eu não aprendi. Então, eu repeti de ano para voltar naquele conceito que eu tinha que passar por aqui. Tá. Então, é um processo contínuo de aprendizagem, sim, né? Sim. Porque eu falei, eu acredito, porque é muito pequeno, né? A gente ter uma vida só. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Não é, gente? A vida é tudo tão muito bonita, viver só 70 anos, 80 anos, é tão pouco. Então, deixa a gente viver umas 20 encarnações aí, né? Para aproveitar bem. Que coisa mais bonita que é o dom da vida. Sim. Não é? Não há, né? E como a gente pode aproveitar isso, né? Como que a gente pode lidar com isso? E às vezes se perde tanto tempo fazendo mal para o outro, ou falando coisas, ou enfim. E a gente pode fazer exatamente o contrário disso, né? Que é o bem, né? Então, mas aí tá dentro de cada um, né? Exatamente. Não é especificamente a religião que determina isso, Sim, né? o bem e o mal tá dentro de você. Exatamente. Então, aí você alimenta aquilo que você quer. E aquilo que... Tem gente que é por conveniências, né? Também. Que aí é o grande problema. Porque assim, nós somos, né?
seres encarnados, nós temos emoções, sentimentos. Sim, Nunca passei raiva, já passei raiva, Claro, já. Então, claro. quer dizer, eu tenho emoções também. claro. Mas aí vai, né? O seu livre-arbítrio, você para, pensa, peraí. Isso que eu fiz não foi tão legal, deixa eu me policiar para lá na frente Sim. não fazer. E aí a gente tentar ter um equilíbrio aí o máximo possível, mas... Por isso que a gente quer evoluir, né? A proposta da evolução é exatamente essa. E até uma pergunta que eu fiz no terreiro, eu gosto dessa palavra terreiro, né? Tá. Tem a ver com terra, lembra a simplicidade, Tá. né? Foi, se vocês acham que quem é médium é mérito, né? Tá acima de alguém. Muito pelo contrário, a gente está pagando alguma coisa que nós fizemos lá. Que a responsabilidade é muito É muito grande. grande. Olha quantas pessoas que passam na nossa mão ali. É. Então, às vezes, você tem que dar uma palavra, um abraço que aquela pessoa não tem em casa, né? Quando a entidade abraça aquela pessoa, a pessoa já desmorona e sai de lá leve. É. Então, pra gente, é uma coisa muito A gostosa. palavra que você professa ali, Sim. né? Você pode mudar a vida de alguém ali. Com certeza. É muita responsabilidade. Com certeza. Né? Então, por isso que nós temos as giras de desenvolvimento, onde nós colocamos algumas condições também, né? Tá. Não é tudo que se fala. Tá. Ah, você está mistificando, você está mentindo. Não, não é isso. É você ter filtro naquilo que você fala. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo bem ridículo aqui, mas se eu vejo que você está sendo traído, eu não vou falar isso para você. Porque olha a responsabilidade que eu estou jogando em cima de você. Sim. Eu, né, sou médium também, sou falho. Será que eu também não errei em falar isso? É. E as consequências disso tudo, né? Pois que é. pode ser Então, muito ruim, né? a gente pode estar abordando o assunto, né, com uma outra perspectiva, com outro propósito, mas sem aquela coisa, né? Ó, Sim. você está sendo traído, corre lá. E o que vai acontecer depois? Olha o karma que a gente vai estar agregando, Sim, né, pra sim. gente mais pra frente. E também não é nosso papel, né? Se você Não fizer é. uma reflexão, não é o nosso Muito pelo papel. contrário. Muito pelo contrário. É. Então, a ideia é justamente mostrar os bons caminhos. Então, Tá. por mais que você perceba uma situação ruim na vida da pessoa, você vai mostrar os caminhos bons que ela pode traçar. Sim, Não, exatamente. Então, ó, você é uma pessoa que pode ir por esse caminho, você vai ser feliz fazendo isso, cuidando de você, se amando. Então, a gente vai Tá. né, levantando a autoestima da pessoa. É, até para talvez mudar até a frequência que ela já estava vivendo há um certo tempo, sim, né? e a gente fala muito disso, né? É. Porque nós somos energia, a Umbanda é energia. Sim. E deixa eu te falar, Luiz, até eu acho que uma coisa que é legal frisar, né? Nós estamos aqui hoje no 1818 com o Luiz, um bandista, e ele está falando para nós um pouco da visão filosófica do cotidiano, de viver pautado na questão da Umbanda. E para o pessoal que está nos assistindo e que não tem, assim, talvez conhecimento, o que seriam os orixás, os santos, enfim, os exus que as pessoas falam, né? Tem até preconceito, né? A gente falando aqui já de preconceito. E como que isso se relaciona com vocês no rito, né? No ritual de vocês, né? Porque é um processo de aprendizagem também. Sempre, contínuo. Porque o que a gente fala lá, quando a pessoa vem tomar um passe com a sua entidade, na verdade, a pessoa tá para ouvir, você também tá para ouvir. Tá. Porque é para os dois. É recíproco, né? Porque nada é por acaso. Claro. Se aquela pessoa passou com você ali, é porque você também tem alguma coisa para passar e para aprender. É Tá. sempre uma via de mão dupla. Tá. Então, os orixás têm a ver com candomblé, Tá. né? É lógico, são tratados de formas diferentes, Sim. né? Mas é de origem lá do candomblé. Então, nós temos na Umbanda. Porque hoje em dia existem várias linhas de Umbandas. Tem Umbandas que trabalham com os 14 orixás, tem Umbanda que trabalha com 7 orixás, tem Umbanda que tem, né? Então, por isso que é difícil a gente chegar num conceito aí, né? Comum. Por isso que eu falo da minha. Tá. Né? A minha. Então, cada um trabalha do seu jeito, da forma que se sente bem. Então, lá, a princípio, a gente trabalha com os 7 orixás, que é o Oxum. O que é o orixá pra gente? São divindades representantes das forças da natureza. Tá. A Oxum, ela é a água da cachoeira, então é aquela água doce que purifica.
Mas também ela pode vir nervosa, dependendo da tempestade, né? Então ela tem os dois lados. Por isso que você tem que ter o equilíbrio e saber, hoje eu posso entrar nessa água com calma, hoje eu não posso entrar nessa água. Tá. Tem o Oxóssi, né? Que é o orixá das matas. Então, pra gente, ele representa a fartura, é aquele que vai à caça, né? Nunca vai te deixar faltar nada. Ah, mas ele é um caçador? Não, ele vai te dar força para você buscar a sua essência, né? O seu alimento também, por que não? Né? Voltando na Oxum, ao Oxum é o orixá que representa o amor, a maternidade. Então, não é simplesmente um nome ou aquela coisa só porque veio da África, né? Acaba ficando estigmatizada. Que eu lembro até uma época, né? Nós fizemos um trabalho na escola, na Semana da Consciência Negra, e aí começou a se falar, né? Dos deuses nórdicos, né? Afrodite. Então, quando foi falando disso, eles começaram a aceitar, né? Então, tem o deus do amor? Tem. Agora, quando se falou na Oxum, já começaram a olhar de uma outra maneira. Só porque ela é negra? E é interessante que culturalmente é muito mais próximo da gente do que as deidades lá do norte da Europa, Sim. né? Então, quer dizer, só porque ela é loira, do olho azul, ela é aceita aqui pra gente. Né? Se for uma divindade negra, de origem africana, não pode ser aceito. Sim. Você vê que coisa, né? É aquilo que a gente começou a falar. O preconceito enraizado, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade. E por isso até uma das questões que eu te falei sobre o 1818 é exatamente levar isso para as pessoas, esclarecimento também, para romper esse tipo de preconceito. Porque o conhecimento rompe preconceitos, né? A pessoa passa a entender melhor e ver que não é nada daquilo que está se falando de forma ruim, né? Sim. Então, a gente desconstrói isso. Então, voltando, quando eu fui a primeira vez num terreiro, eu imaginei que ia chegar naquele ambiente escuro, com aquelas imagens, né? Cheia de carranca, um ambiente pesado. Foi que eu falei, não, é um lugar mais claro que esse estúdio. E te fez muito bem. Quer dizer, me desconstruiu na hora. Tá. Positivamente, lógico. Claro. Então, quando você se dispõe a entender, a aceitar e conhecer, né? Você já quebra a primeira barreira, que geralmente é a pior. Que é aquela que te mantém longe, né? Com certeza. E aí, voltando a falar, então nós temos os orixás, as entidades, né? Que no candomblé não costuma ter. Tá. Que aí são os trabalhadores que vêm, né? Na Umbanda para conversar com o pessoal da assistência, dar, né? Os seus recados, dar um passe, dar um abraço, que seja. Tá. Né? Aí nós temos a linha de baianos, pretos velhos, a linha dos caboclos, né? Que são os nossos índios. Tá. E aí tem todas as linhas dentro da Umbanda. Entendi. E aí essa prática, ela constitui um ritual. Sim. Que vocês fazem, atendem pessoas com todas as demandas. Cura, emprego, tudo que é humano. Tudo que é humano. Porque a gente costuma brincar o seguinte, na Umbanda é o último recurso que a pessoa vai. Né? Vai numa igreja, vai na outra, vai em outro lugar. Não deu certo? Vou lá na Umbanda, porque lá vai resolver minha vida. Então, eu acho que nós somos o PS, né? Que vai lá, dá uma injeção, resolveu a vida. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de bate-papo inicial para desconstruir isso. Tá. Não é o que eu quero. Eu venho aqui, você vai ter que resolver minha vida. Eu venho aqui para pedir ajuda. A gente está aqui para ajudar. Eu costumo falar sempre o seguinte, a Umbanda, ela tem as duas pernas. Uma perna é a minha fé. A outra perna é a sua fé. Então, não adianta você estar capenga, você não vai para lugar nenhum. Tá. Então, você tem que acreditar. Também. E não é só querer, fazer. Sim, que é um movimento, né? Porque vir aqui, vocês vêm aqui, pede e ficar sentado, não vai resolver, gente. É energia, é ação. Ah, eu quero um emprego novo. Nós vamos tentar te ajudar. Mas você vai sair para procurar esse emprego? Sim, se não vai... Então, aí a casa não presta? Então, não é assim. Né? Então, todo pedido tem que ter seguido de uma ação. Tá. Então, há um processo de conscientização antes
A gente tem esse cuidado. Esse cuidado, a gente né? tem Essa esse conversa. Cuidado, sim. Isso é comum em todos os terreiros? Não. Nem todos. Nem todos. Nem todos. Tá. E vocês têm, no seu caso, vocês têm alguma formação para o pessoal, para evolução, conhecimento? Sim, então nós temos giros de desenvolvimento, né? Uma vez por mês, sem assistência, né? Só o pessoal da casa. A gente para bate-papo, para estudo. Tá. Ou para atendimento com linha médica, quando é necessário. Ah, legal. E Luiz, qual foi o momento na sua vida que você deixou de ser... Porque a gente começa geralmente como usuário, né? Quando a gente vai num determinado lugar, a gente começa como usuário e, de repente, alguma coisa muda a chave e você passa a querer ser parte daquilo, né? E ajudar, trabalhar. Como que isso foi na sua vida? Olha, eu nunca quis. Nunca foi pretensão. Porque você está do lado da assistência é mais fácil. Né? Hoje está frio, eu não tenho compromisso de ir. Surgiu um convite. Hoje eu quero sair. E a coisa foi acontecendo. Então, tudo aconteceu. Eu sempre fui muito de visitar os terreiros. Adoro. E aí, nós tínhamos amigos em comum, né? E que também estavam insatisfeitos com a casa que eles estavam frequentando. E aí, nós nos reunimos para fazer um teste. Aí, nós fomos numa cachoeira que fica aqui em Nazaré Paulista, né? Fizemos esse trabalho inicial e até então não incorporava. Tá. E aí, começou a dar certo. Ah, vamos fazer de novo? Vamos. Aí, nós pegamos a casa emprestado de um tio nosso, né? Que ele é um amor de pessoa, chamo de... Não é meu tio, mas eu considero como tio. E aí, nós pegamos no fundo. A gente tacava a lona lá. Era só uma mesinha com a imagem de Jesus Cristo pra gente, a Oxalá. Tá. E começou a aparecer gente para assistência, gente para querer entrar na casa. Aí a coisa foi crescendo, foi criando forma. E aí nós tivemos que ir para um lugar maior, né? E agora a gente está no lugar fixo hoje há 15 anos. 15 anos. 15 anos já tem o terreiro no lugar fixo. Isso é um tempo muito, muito bom, né? Para você fixar ali aquele local, aquele ponto energético. Eu acho que isso é bem legal, né? Sim. Hoje, de certa forma, virou referência até, né? Porque há 15 anos ali, né? A gente passa por altos e baixos, acho que como todo lugar. Sim. Mas a gente está ali, né? No mesmo lugar. E as pessoas são as mesmas lá do começo? Conseguiu manter? Olha, hoje a gente está com um público bem fiel. São pessoas que são frequentes, né? Então, quando chega, já cumprimenta a gente, né? Então, a gente já sabe o nome e isso é gostoso. Porque aqui, ó, se volta é porque foi bom. Né? Então, de certa forma, é uma resposta positiva pra gente. Sim. E o local, hoje, ele é mantido por vocês. Sim. São vocês, as pessoas que coordenam a casa, que lideram ali o local, que fazem tudo e que movimenta todos os ritos, as festas. Apesar de ser gratuita, né? O dom é gratuito, mas nós temos essa parte física também, que infelizmente... Que é material. É material, não tem jeito. Uma vela que você usa, você precisa... Né? Tem preço. Tem preço. O incenso... Tudo. Roupa, né? Você tem toda... Por exemplo, você faz uma festa, se eu não me engano, é o Oxóssi, que é frutas. Sim, o Oxóssi é feito à base de frutas no começo do ano. Então, é aquela fartura de frutas, de alimento, né? E isso tem custo, né? Isso não é barato. Porque além do custo, né? Do imóvel, dos impostos, todas as taxas que tem que pagar, tem toda essa parte também. Claro. Então, e aí, hoje em dia tem que ter um desprendimento aí, né? Mas assim, eu acho que quando a tudo isso tem o aspecto fé e a crença muito bem estruturada, isso passa, né? Você consegue fazer tudo e às vezes você até fala, não é possível, né? Foi Deus, foi espiritualidade, porque você faz coisas que você fala, não é possível, porque materialmente não ia dar para fazer, né? Por isso eu falei, então você vê pessoas evoluindo junto com você. Né? Tem até uma família que está frequentando lá,
Porque chegou, inclusive, a pessoa, né? O filho dela chegou com situações, também não vou estar expondo a pessoa, mas Claro. numa situação bem complicada. E aí entra naquela situação, você já tinha ido em outros lugares, entrou a questão financeira, que queriam cobrar deles. É. E aí, nós ajudamos dentro daquilo que a gente podia. Então, hoje eles estão frequentando a casa. Tá. Então, você vê fisicamente mesmo a pessoa, como que ela está diferente. Tá. E não há nada mais gratificante, né? Sim, então, todo esse gasto, né, que é cansativo. Esse tempo que você investe. Tempo porque não é desperdiçado, é investido. É investido. E isso dá esse retorno gostoso pra gente. Agora, do ponto de vista pessoal, Luiz, você já viveu milagres? Você já teve experiência que você possa aqui compartilhar conosco? Já, gente. Aí eu me emociono. Que assim, há uns 12 anos eu tive câncer. E quem me ajudou foi uma pombagira. Que me ajuda até hoje. E foi muito engraçado, né? Eu descobri. E aí fui, falei com essa pombagira, tudo. Falou, não, vou cuidar de você. Eu sei que ela fez um ritual na mata a noite inteira. Eu lembro que tava um frio, uma garoa. E eu fiquei em casa. Falei, ficar em casa, guardado, que eu vou estar fazendo esse ritual com você. E eu tinha uma lesão. E aí tava acompanhando com a médica, tudo. Aí ela fez o trabalho. Quando eu voltei na médica, a lesão começou a regredir. A médica olhou. Mas o que aconteceu, Luiz? Calma, doutora, eu não vou fazer o tratamento agora. Eu tava tranquilo, eu passei um período tão sereno da minha vida. Acho que o período mais sereno da minha vida foi nesse período. E a lesão sumiu por um período. E foi que ela falou, eu tô cuidando de você, mas você vai fazer o seu tratamento. É químio, essas coisas. Sim, fiz tudo isso. Tudo, rádio. E aí, depois de uns 6 meses, a lesão voltou. E eu sempre fazendo acompanhamento com a médica. Aí eu falei, doutora, agora nós vamos fazer o tratamento. É como se eu estivesse ensinando para ela, né? E ela também é um amor de pessoa, a médica. E comecei a fazer o tratamento. Passei pelos problemas, né, da quimioterapia, de ficar careca, mas não passei mal, não tive enjoo, não tive nenhuma contraindicação. Passei tranquilo. Se fica debilitado, não tem jeito. Não tem como. Né? Tive algumas limitações, mas comigo eu estava tão bem. Quer dizer, é muito equilibrado. Muito, muito, muito. Foi o que eu falei, acho que foi o período que eu passei mais equilibrado na minha vida. E ainda tinha que apoiar meus familiares, né? Porque eu fico pensando no entorno, né? Sim, então. Porque eu tinha perdido meu pai uns 2 anos antes, com câncer. Aí depois minha mãe, num período curto também, teve trombose nas 2 pernas, correndo o risco de perder as 2 pernas. Nossa. Então foi um período pesado, assim, na minha vida. Foi há 12 anos atrás? Sim. Então você era jovem, veio jovem. Sim. Você era muito jovem quando veio esse câncer. E aí, por conta, né, obviamente, da espiritualidade, de toda a fé sua também, e é claro, a medicina, como você narra também, né? Tem um combo, teve né? a parte, né? Do conhecimento científico, enfim, médico, você conseguiu a cura. E depois desse tempo, não voltou, você faz controle... Não, porque depois de 5 anos, a médica fala que você está em remissão. Tá. Então, ela não te atende mais. De vez em quando, eu dou um de louco. Ah, doutor, estou sentindo uma coisa aqui, só para né, dar uma olhada. Agora, isso impacta a vida da gente, muito. Né? E só voltando, quando meu pai ficou doente também, eu conversei com essa mesma pombagira. Ela falou, olha, eu não vou acender uma vela para o seu pai, porque eu não tenho como ajudar. Assim, objetivo. Foi, mas eu não vi isso como uma coisa ruim. Tá. Ela foi honesta. Entendeu? Porque estava no tempo dele também. Não adianta falar, ela não pode me ajudar. A gente também tem que entender as coisas. Porque por mais que seja difícil, mas isso também é parte, né? Pesou, não vou questionar. Mas ela foi honesta. Tá. É complexo, né? Sim. Por isso que a espiritualidade é uma coisa que tem que ser vivida com muita clareza e fé mesmo, porque isso você pode até produzir um rompimento de fé ali naquele momento. Com certeza. Né? Por 5 minutos de vontade de sair correndo de lá. Falei, como ela não pode ajudar meu pai? Né?
É complicado, né? E aí são momentos que, querendo ou não, muda radicalmente a vida da gente, né? Nós somos falhos, né? Quer dizer, aquele momento de sentir raiva, senti, não vou negar. Sim. Agora, em relação a você e essa experiência que você teve, você se fortaleceu enquanto fé, essa sua cura? Não que você precisasse dela, mas assim, o quanto isso te motivou mais a trabalhar pelo outro e trabalhar dentro da Umbanda? Olha, primeiro ela me modificou. Porque eu era uma pessoa muito fechada, muito sisuda. E isso me abriu para mais coisas. Então hoje eu me sinto mais leve. Você é mais alegre. Mais alegre. Eu vivo mais a vida. Tá. Então eu precisava desse chacoalhão para poder perceber. Para poder perceber que a vida tá aí, ela é linda, a gente tem que viver. E ela era boa, né? Já era boa, né? Ela é boa. Cabe a gente, né? Aproveitar o lado bom dela. Sim. Então tem que viajar, tem que passear, tem que investir em você, né? Tem que ter, né? Porque o tempo é isso, né, cara? Ele é muito volátil, né? E se a gente não perceber, tá aqui, né? A gente se conhece, acho que a gente se conheceu há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Tem bom tempo. Né? E éramos jovens, né? Professores iniciantes. Sim. Desculpa. E começando a carreira, né? E hoje a gente já está no final dela quase. As coisas já mudaram bastante, o mundo mudou, tudo mudou, muito, né? Mudou muito. E como a fé é importante dentro das nossas vidas, né? E a gente tem que valorizar mais. Infelizmente, a gente valoriza mais a vida quando a gente tem ou uma doença ou uma perda muito importante na vida da gente, né? Mas a vida está aí para ser vivida, né? Com certeza. E tem que viver a vida, gente. Não dá para esperar o amanhã. Bem, pessoal, vocês estão aqui no programa 1818. Um programa que a gente costuma dizer que a gente traz diálogos que impactam, porque a gente pretende exatamente isso, impactar a sua vida no sentido positivo, né? Trazendo exemplos aqui de pessoas que já passaram por várias experiências e que professam dentro da sua fé uma crença, uma filosofia de vida, um propósito de vida. E eu quero também aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso programa, porque isso é fundamental para o programa continuar, né? E, claro, clicar aí no like para dar relevância aqui para o nosso trabalho. Noesis, se você é um intercambista e está indo passar um tempo fora, você sabe que às vezes você pode ficar um pouco sozinho, esse momento que tem várias coisas novas acontecendo, é muito legal você ter uma rede de apoio que esteja aqui do seu lado. A Noesis, ela faz exatamente isso para você. Ela vai ter os seus atendimentos com a terapia para tanto a pessoa que vai viajar, ou também para os familiares que vão ficar aqui nessa angústia de ver os seus filhos, seus adolescentes que estão indo para outro país. Então, caso vocês tenham interesse nisso, é só ver o site que vai estar aqui na tela e entre em contato que vocês não vão se arrepender. Bem, hoje nós estamos aqui com o Luiz, um bandista, e ele traz para nós uma série de experiências muito legais, falando bastante sobre a sua fé. Luiz, a Umbanda, ela tem hoje, nitidamente, pela sua fala, uma importância enorme na sua vida. Sim, né? 100%. Como você mesmo disse, a sua filosofia de vida está muito pautada nos princípios que você aprendeu dentro da Umbanda e que pratica também. Você acha que a prática da Umbanda, como você pratica, ela é um processo de lapidação do ser humano? Toda aquela vivência espiritual, humana, escutar a história dos outros, ajudar os outros, o quanto ela impacta na vida de uma pessoa, a Umbanda enquanto religião? Não, com certeza, né? Eu falei, tudo é aprendizado. Não dá para você falar que isso eu não vou aproveitar. Você aproveita. Né? Eu brinco, até um exemplo ruim é bom para você, porque você sabe que aquilo você não pode fazer. Tá. Então, tudo. Você tem que aproveitar. E Jesus Cristo? Qual a importância de Cristo? Porque a gente sabe que Cristo, ele é
tido, né, como filho de Deus para algumas religiões, encarnado na Terra, para outros um profeta, para outras religiões. Mas Cristo ele tem uma filosofia que agrega a figura de amor ao próximo, Sim. de amor universal, e para a Umbanda, né? Como Cristo é visto. Então, tanto é que no nosso congá, no nosso altar, é a imagem mais alta de Jesus Cristo. Porque ainda hoje nós usamos imagens de igreja católica para montar o congá dentro da Umbanda, Tá. né? E Oxalá, nós chamamos de Oxalá, mas é a representação da imagem de Jesus Cristo. Para mim, ele é o maior agregador que teve no mundo, Tá. até hoje. É universal, né? Sim, Então, a figura do agregador sobre a filosofia e a premissa do amor, que Não é aquilo que ele representa, né? E Deus, como que é essa questão? Deus, Cristo é Deus, como que é a visão de vocês, né? Porque a gente sabe que algumas religiões separam, né? Deus, Cristo... sim, personifica, né? Deus. Isso, como que é visto isso dentro da Umbanda? Deus pra gente é o amor maior. Tá. É uma energia. E Jesus Cristo é o propagador desse amor maior aí, né? Tá. Seria o representante dele aqui na Terra. Tá. Porque para algumas nomenclaturas, Deus é vivo também. Eles acreditam Sim, até na mas- questão da carne, né? Eu também acredito vivo no sentido de energia. De energia. Tá. Porque por que nós temos a necessidade de personificar tudo? Quando se fala no orixá, o orixá ele não é uma coisa material. Tudo bem, a gente representa através de uma imagem, de uma estátua, mas é energia. Tá. É uma coisa que transcende, né? Que está muito além da nossa compreensão, né? Agora, uma coisa que eu acho que é legal a gente poder falar para o pessoal que está assistindo o programa, é comum a gente escutar, acho que Umbanda, Candomblé, fazer um trabalho que seria oferendas, Sim. enfim. Seria legal, acho que você explicar para as pessoas o que é fazer um trabalho, né? Porque a materialização ali com alguns objetos, alguns alimentos, enfim, qual o objetivo disso, né? E qual a importância disso para a religião da Umbanda que você segue e professa? Então, porque a Umbanda ela é muito ritualística. Tá. Dentro de uma vela que você acende. tudo é rito. Né? Tudo é ritualístico. A vela que você acende tem um porquê, tem um pra quê. Tá. E tem o quando fazer. Né? Então, tudo é ritualístico. Então, como a gente acredita nas energias da natureza, e até a Bíblia também já prega Sim. coisas assim, né? Então, foi o que você comentou lá, quando a gente se faz a festa do Oxóssi no começo do ano. Então, a gente reúne os filhos, cada um leva um pouco de frutas, a gente faz aquela mesa bonita para representar a fartura. E dentro daquela mesa de frutas, aquilo é compartilhado com todo mundo. Então, Tá. nós vamos colocando o axé, a energia dentro da fruta. Tá. Quando a pessoa comer aquela fruta, como ela estivesse purificando, levando a energia para casa, para o corpo, levando Tá. a fartura para dentro da casa dela. Entendi. Então, a materialização ali do alimento, alguns objetos, na verdade, tudo isso é parte de um grande rito, Sim, né? sim. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E não manda nada é por acaso. Tudo tem um porquê sagrado, inclusive. Tudo. Tá? Não é aleatório, né? Sim. Por que eu falei, a vela, tem gente que acende uma vela ao contrário. Então, tem um significado para aquela pessoa? Tem. Então, tudo tem um significado. Tá. A forma como você escreve, né, o nome da pessoa. Quer dizer, tudo faz produz uma energia. Então, tem ritual que você tem que colocar no sentido horário, né? Que é o sentido positivo. Se Tá. você faz no sentido anti-horário, acaba indo no sentido positivo, negativo da coisa. Tá. Então, tudo é ritualístico. Tá. E muitos desses trabalhos, esses momentos ritualísticos são feitos em ambientes naturais. Isso é por uma tentativa de conexão com a natureza, com a espiritualidade, dessa maneira? Sim, a Umbanda, ela é a natureza. Por isso eu falei, ó,
Oxum, que é das águas doces, o Oxóssi é das matas, o Xangô, que é a pedreira, tanto é Tá. que ele é representado, né, como o... Fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Mas ele é firme como a rocha, ele é o Senhor da Justiça. Senhor da Justiça. Né? E a gente sempre fala, ele não é justiceiro, ele é da justiça. Tá. Então, ele vai para os dois lados. Se você tá errado, você vai receber o que você merece. Por Tá. mais que você, eu quero, né, que aquela pessoa pague o que ela me fez. Mas se você tá errado, é você que vai pagar. Tá. Então existe um sentido de justiça. É justiça, não justiceiro. Eu sempre deixo claro isso. Tá. Né? Então, quer dizer, tudo é natureza. É. Iemanjá é representada como a rainha do mar. Quem que nunca tomou um banho de mar, saiu leve, não é? Todo mundo fala, precisa de um banho de mar para ficar mais leve, para descarregar. E tem o conceito, né? Técnico aí também. Químico, tem o né? sal, químico da coisa, que dá o equilíbrio Iodo, de energia. né? É o iodo? Não, é o cloro e o sódio. E o né? sódio, isso. Então, ele descarrega mesmo. Tá. E aí não tem como, né? Agora, uma coisa que eu vejo, né? Creio eu que tem uma conexão, é a ideia do sagrado na natureza, né? Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares, gente. Então, Nenhuma folha cai se Deus não quer. Quer dizer, é no vento, é na folha, é na árvore, na terra, na água, não tem, na chuva, né? Então, a chuva é de Oxalá, o vento é da Yansan, o trovão é de Xangô. Tá. E no caso do terreiro que você hoje trabalha, vocês trabalham com 7 orixás, que você falou. Isso, a gente trabalha, mas não é uma coisa também fechada. Tá. Porque é o que eu falo, se vem uma pessoa de fora que tem um outro orixá, eu vou mandar embora. Tá. Se ele veio até a minha porta, porque algum sentido teve. Entendi. Um porquê teve, então eu não vou mandar embora. E o processo de... Porque, assim, eu creio que todas as religiões, elas têm como premissa uma evolução, né? E essa evolução, ela também demanda responsabilidade, né? E essas responsabilidades, elas são proporcionais. Sim. A evolução da Umbanda, para uma pessoa que chega hoje, é claro que cada um, tem seu próprio tempo. Sim. Mas existe um processo de evolução, grau, como que funciona? É uma questão natural que vai acontecendo? Por exemplo, a casa autoriza aquela pessoa a passar a atender com uma determinada entidade. Isso tudo é feito dentro de um processo de evolução? Sim. A gente vai acompanhando o desenvolvimento do médium, né? Durante aquele período. Tá. Então, eu até brinco, nós temos estagiários lá. Porque assim, quando a pessoa começa naquele processo de incorporação, é uma situação muito complicada, porque sou eu... Não tem controle. Mas fazendo coisas que eu não faria, né? Agora, imagine eu, com mais de 50 anos, pulando igual uma criança. Né? Enfiando Maria Mole na boca e cuspindo coco ralado nos outros. Não dá. Sua consciência não faria isso. Então, são causa estranheza, né? Não, gente. Então, é um processo complicado. Então, essas pessoas que estão, né, já tem mais afinidade com a incorporação, consegue identificar quais são as suas entidades, a gente deixa junto com o médium mais experiente de consulta para essa pessoa começar a entender como é que funciona também. Então, é o meio a meio. É o médium mais a entidade, né? É o estagiário aprendendo todo esse processo. Foi o que nós falamos lá atrás. Então, não é tudo que se fala, não é de qualquer forma que se fala. Tá. Tem né? que ter um tato, né? Por isso que hoje a gente fala assim, muito em incorporação consciente e semiconsciente. Tá. Né? A incorporação inconsciente, hoje eu não acredito muito mais nela, não. Tá. Porque você precisa ter esse filtro, né? Entendi. Que é importante, né? Agora, não sei se você pode falar, hoje você pessoa, você, Luiz, você trabalha especificamente com alguma linha, cura, tem alguma orixá, alguma coisa que que representa, né? Bom, dentro da Umbanda, né? Eu sou filho de Oxóssi com Oxum. Tá. Mas foi o que eu falei, lá na casa a gente também não limita isso, não. Tá. De repente eu preciso de um trabalho que precise da Yansan. Tá. E aí? Vamos parar tudo porque não tem Yansan na casa? Tá, entendi. Então a gente doutrina os filhos da casa
Lógico, não obriga, mas que tem afinidade a trabalhar com qualquer orixá. Tá. Agora, uma questão que a gente sabe que existe e é também é muito importante, são os oráculos. Na Umbanda, vocês trabalham com quais tipos de oráculo? Então, na minha casa, a gente não trabalha com oráculo. Não. Não. É incorporado e através da Sim, incorporação... O foco é a incorporação através das entidades. Então, vocês não trabalham com oráculo. Não. Mas tem Umbanda que trabalha. Tem. E aí é búzio... Então, o búzio é sempre uma polêmica falar sobre isso, né? Porque, segundo o pessoal do candomblé, o búzio é só do candomblé para uma conversa entre orixá, né? Mas tem gente que usa o búzio. Tem umbandas que trabalham com búzio também. Como tem pessoas que foram feitas no candomblé e tocam umbanda. Tá. E aí traz o búzios para dentro da umbanda. Tá. Entendi. E uma coisa que é muito fascinante também é a musicalidade dentro do terreiro, né? Porque é um mantra, né? Sim. O toque do tambor, do atabaque, né? Tem uma relação muito profunda com a entidade que está vindo, né? Na incorporação. Sim, o atabaque é tudo no terreiro. Ele que chama, que abre, chama, né? que manda embora, ele descarrega, ele quebra a demanda. Tá. Então, é porque a Umbanda ela é musicalizada do começo ao fim. É muito corpo, né? Sim. Então ele tem a pessoa que, eu não sei se o termo certo é toca, né? O atabaque, ele tem uma importância ali de sensibilidade espiritual muito grande. A pessoa que está tocando atabaque, ela tem que ter essa sensibilidade também. Porque às vezes você está num trabalho e chega uma pessoa tão carregada lá que a energia cai. Tá. Ou o médium também não foi tão preparado, leva problema de casa. Do dia, né? Sim. E a energia cai. Então, o tabaqueiro, o ogã, o nome também não vou fixar aqui. Tá. Ele tem que ter essa sensibilidade. Às vezes ele pode virar o trabalho para aquela energia voltar. Tá. Como já aconteceu, né? Nós tínhamos programado uma coisa, aí de repente... O negócio não estava tão legal. Peraí, vamos mudar um pouco, vamos chamar um outro orixá aqui para dar uma limpada na casa. Tá. E aí ele acaba cadenciando essa energia, né? Sim. Olha que legal. E foi o que eu falei, o atabaque, o bater palmas, né? Tá. Então já vibra a energia, você cantar também, né? Então, tudo é energia. Tudo, né? Então, você está cantando, você já se desprende dos seus problemas lá de casa. Você deixa de olhar o coleguinha que está do lado, né? Porque você está focando ali no... Nós chamamos de ponto, né? Tá. Parece simples, mas é muito complexo, né? Para você começar um rito, né? Você precisa estar bem estruturado. E você trabalha toda semana no terreiro? Não, lá os nossos trabalhos são quinzenais. É quinzenal. Então, a cada 15 dias, vocês estão abertos para o público em geral. É a casa aberta. A porta fica aberta para qualquer pessoa. Sem distinção de cor, raça, credo. Vocês estão lá para servir. Para atender. Tá. Né? Não tem por que a gente abrir uma porta, né? E costuma demorar o tempo que vocês fazem de atendimento? Então, depende Porque isso também é extenuante para vocês, né? Sim, porque assim... Nós estamos num período, né, graças a Deus, que o pessoal está ficando lá de fora. A gente não consegue comportar todo mundo ali sentadinho. Tá. Então, se tem 200 pessoas para atender, vai embora. Não dá, a gente tem que atender 200. Vocês vão até o fim. Tem 100 pessoas para atender, a gente atende as 100. Vai até o fim. É puxado, né? Porque você está num corpo, né? Você está encarnado, né? E tem um desgaste físico. Sim, tem um desgaste físico. E no terreiro, né? Nós pegamos um costume de servir sopa pro pessoal. Tá. Então já virou meio que ritual também, né? Entre um trabalho e outro, a gente serve a sopa lá pro pessoal. Então já ajuda também, né? O pessoal. Mas chega no final, você vê as pessoas saindo, né? Com ar de quem gostou e volta no trabalho seguinte. Então, isso te revigora. Não, isso é muito bom, né? Sem dúvida nenhuma, é o resultado real da tua fé ali, né? Sim. Você está materializando a tua fé naquele momento. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Luiz, que eu costumo fazer sempre aqui, até porque é legal
Porque cada pessoa que está aqui tem a sua própria orientação e tem a sua própria definição ou interpretação para isso que eu vou te perguntar. Qual a tua visão da conexão entre Deus e o tempo? Tempo e Deus. Existe convergência? Há conexão? O que é o tempo? O que é Deus aí dentro da sua visão? Nossa. Tempo e Deus. Que o seu tempo você pode fazer. Você pode controlar seu tempo, fazer ele ser mais rápido, mais devagar, ou você fazer as coisas dentro do tempo que você tem. Agora, Deus está em tudo. Deus é tudo. Então, não importa o que você faz com o seu tempo, Deus está ali, junto com você, te orientando, né? Dentro daquilo que Ele já te deu, de conhecimento, de amor, e dentro daquilo que Ele está te dando naquele momento. Então, para mim uma coisa só. Não dá para desconectar. Não. Né? Não tem como a gente desvencilhar, né? Não. Agora, uma coisa que eu acho que é legal te perguntar é dentro dessa perspectiva do programa, né? Eu te falei que o 1818 é um programa que visa o ecumenismo, o universalismo, levar para as pessoas um diálogo que mostre que derrube os preconceitos, né? Assim, que derrube. Todas as pessoas que estão aqui, e isso eu vou te falar com toda certeza. Todas as pessoas que vieram aqui, elas falam que o ponto de conexão é o amor universal, né? É o amor, é fazer o bem, né? Ninguém aqui fala que não, a gente professa o mal, a gente quer o mal. Não. O princípio filosófico nosso é lutar pelo amor universal. Então, é um ponto de conexão. E 1818 tem muito a ver com sincronicidade, né? Com o princípio de que não há coincidências, né? Existe um equilíbrio entre todas as coisas, uma sinfonia muito equilibrada. Então, o 1818 tem muito a ver com isso. Qual, na sua visão, a importância, né, de programas como esse hoje? Porque na internet a gente vai achar de tudo. Sim. Absolutamente de tudo. Inclusive conteúdos preconceituosos, conteúdos que ofendem, conteúdos que carregam visões mentirosas, né? Fake news, etc. Na sua visão, como alguém que pratica verdadeiramente uma religião, um princípio filosófico, qual a importância de a gente criar programas como esse, espaços como esse, e que a gente vai proliferar isso para o mundo inteiro, né? Como que você vê isso? Bom, eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Quanto mais se conhece, né, então menos preconceito a gente tem, porque Sim. você se abre mais. Sim. Então, pera lá, será que é isso mesmo? Então, se eu ouço uma conversa aqui, eu não vou acreditar 100%. Então, eu vou buscar uma outra informação. Fontes diferentes. E aí você vai realmente chegando à sua conclusão. Pode não ser a minha religião, mas eu sei que tem lá seu fundamento, eu sei que tem sua crença, professa sua fé. Né? Como a Umbanda é a minha. Sim. Mas eu não vou falar mal das outras. Claro. Tanto é que eu não conheço todas as outras a fundo para poder falar mal. Nem bem. Então, respeito, deixo lá. Mas o conhecimento, o estudo, eu acho que é o principal de tudo isso. Tá. E aí, quer dizer, se a gente consegue levar isso para as pessoas, aqui ninguém está querendo doutrinar ninguém, Sim. mas a gente está apresentando, né, que existe todas essas visões, né, mas que, por incrível que pareça, e é muito real isso, porque quem assistir desde o primeiro episódio e for analisando a fala de todos aqui, vai ver que tem um ponto de convergência, que é um Deus misericordioso, né, do bem, né, e é o que você está lutando, é o que você deseja. Sim. Né? Eu tenho certeza que lá 100 pessoas, 200 pessoas ou 10 pessoas que você atenda num determinado dia, você vai estar impactando a vida daquelas pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, né? Não ter sempre aquele olhar negativo diante das coisas por não conhecer, né? E o ponto que você pega, que eu acredito muito, o conhecimento como processo de evolução, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem o conhecimento, você quebra paradigmas,
quebra preconceitos, Nossa, gente. e aí você consegue trazer um mundo melhor, né? Eu já apanhei tanto na cara e agradeço, né? Por erros que a gente vai cometendo. Então, sempre quando... nesse início, né, de trabalho que a gente fala, nem sempre sou eu que falo, mas de vez em quando eu estou inspirado, vem alguma coisa e eu vou falando. Mas eu sempre me coloco. Tá. Eu já passei por isso, eu já fiz isso, também para não expor ninguém, né? Claro, Que a ideia claro. não é essa. E realmente eu falo, mas não é para... Porque eu já passei. Quem nunca, né, errou? Quem nunca atirou uma pedra? É. Então a E ideia isso é um você princípio, assumir. inclusive é princípio bíblico, né? Atirar a primeira pedra, né? É o Sim. ensinamento de Cristo. Quer dizer, quem nunca errou, né? Agora, é claro que isso não passa... Às vezes as pessoas pisam na bola, mas errar é humano. Não, calma. A gente sabe que errar é humano, mas também você tem que evitar os erros, né? E insistir é pior ainda. Tá aberto a entender. Eu errei, tá? Por que Sim. que eu errei? É, Se eu errei com você, o erro foi meu, eu vou te pedir desculpa, né? claro. E aí não errar mais. É. Por isso que a gente está no processo de evolução. Eu não vou errar mais. E assim, vamos pensar friamente do ponto de vista racional, viver é difícil no sentido social, né? Porque a gente sofre todos os dias com provocações, né? Com situações ali que a tua racionalidade e o teu equilíbrio é testado muitas vezes, né? Muitas vezes. Então você tem que ter sempre uma postura, ainda mais a gente que lida com muita gente, né, ao longo do dia, né? Tem profissões que lida com muita gente. A nossa, né? E nem sempre as pessoas estão felizes, né? Então não é um show de rock que todo mundo vai lá para assistir, todo mundo está feliz. Infelizmente, nem todo mundo que está ali quer estar ali, né? Esse é um problema que hoje a educação enfrenta, né? Um exemplo aí. Então, eu acho que isso é muito legal a gente pontuar o quanto essa prática espiritual ela nos fortalece também para esse nosso cotidiano, que é revestido de provocações, né? O tempo todo. Nós somos testados o tempo todo. O tempo todo, né? Por isso que eu falei que ser um bandista ou ser, né, algum dirigente, não é um privilégio, não. Não estou reclamando, não tô achando ruim. Sim. Mas você é muito mais testado, você está à frente. Então eu tenho mais de 20 pessoas que dependem de mim. E você é exemplo? Eu Você tenho que ser passa a ser exemplo, de né? coerência, Dentro principalmente. da Umbanda, como eu sou professor também, né? Então, para os meus professores, para os meus alunos, então eu tenho que ser referência. Claro, claro. E aí é aquilo, né? Você, às vezes, fala uma coisa que nem você queria falar, e às vezes a pessoa pode te julgar por aquele recorte, aquele pequeno recorte, que Uma hoje palavra se julga maldita, demais, né? E isso é o que vai reverberar em todo o sistema. Exatamente. E no caso espiritual, então, mais do que nunca, né, as pessoas estão olhando para você, né? E hoje você tem uma função de liderança no terreiro. Sim. Você tem uma função de liderança. E aí a responsabilidade... É maior, né? Ela é maior. Que legal, Tudo vem Luiz. parar na minha mão. Que legal, assim, escutar a tua história, né? Poder compartilhar a sua história aqui com o pessoal que acompanha o 1818, né? E poder, de alguma maneira, a gente trazer uma visão cada vez mais diversa, né? Para as pessoas poderem viver de uma forma mais harmônica, né? Menos ódio e mais amor, né? Eu acho que isso é o princípio básico. Agora, se eu pedir para você... se você pudesse dar um conselho, né? Afinal de contas, a gente já está ficando mais velho, então a gente já está naquela posição de poder dar mais conselho, né? Qual conselho ou qual mensagem, né? Encare da maneira que você se sentir mais confortável, você daria para quem está nos assistindo nesse momento, não importa o lugar do mundo, mas qual é a sua fala para as pessoas? Olha, o conselho... Hoje em dia a gente... né, eu brinco, a gente está vendo muito o mundo virtual. Principalmente essa molecada, né? Acha que eu não gostei de você, deixa eu desligar meu celular, você não existe mais para mim. Sim. E hoje em dia não dá mais. É o mundo real. Então, gente, vamos, né, se colocar na posição do outro. Então, o que eu vou falar para você? Deixa eu sentar primeiro no seu lugar
e ver como que você vai receber o que eu vou te falar. Então, ou seja, é empatia, A né? empatia. É, Porque falar é fácil, é. né? E outra coisa que eu brinco também, quando eu aponto o dedo para você, eu tenho 3 dedos apontando para mim. Então, o que eu desejo para você vem triplicado para mim. Sim, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa. exatamente. É porque é meio que ação e reação, né? Não é 100%. É uma ação e lei, né? reação, É a uma lei. lei. É uma lei. Não é fácil. Agora, você quer deixar aqui o endereço do terreiro? Ou se você quiser o seu e-mail, contato, o momento é seu, Luiz. Bom, o meu terreiro, né? Na verdade, eu sou o pai pequeno da casa, né? Eu não gosto muito dessa nomenclatura. A gente chama de dirigente espiritual, né? Tem gente que chama de pai de santo. Eu não sou pai de santo nenhum, porque eu não sou santo, né? Quanto mais ser pai de um santo. Então, eu sou um dos dirigentes da casa. A minha casa, ela fica em Itaquera, né? Na Avenida Itaquera, número 6632. Fica próximo ao estádio do Corinthians. Tá? Avenida Itaquera, 6632. 32. Tem Isso. nome o terreiro? É conhecido Casa do Zé Pilintra. Casa do Zé Pilintra. Isso. Nós vamos fazer uma festa agora no final de julho, né? Que Tá. é o guia-chefe da casa, onde o pai de santo, o chefe da casa lá é o Alex, Tá. que é ele que trabalha com o Zé Pilintra. Tá. E a gente trabalha quinzenalmente. Tá. E pelas redes sociais, se alguém quiser te encontrar, Eu vou passar o meu, né? Porque nós não abrimos nenhuma rede social em nome do terreiro, né? Então é Luiz, com Z, né? Luiz Cantareira. tá, Luiz Cantareira. Isso, Instagram. Tá bom. Aí lá pelo Instagram, de repente alguém resolve te fazer Sim. alguma pergunta, Sim, aí a gente vai conversando. conhecer um pouco melhor sobre a Umbanda, né? E entender melhor até a tua trajetória. Ali é um canal interessante também. Sim, é uma forma da gente aprender juntos, né? Porque a Umbanda nunca termina É. o aprendizado. Acho que qualquer religião, a gente sempre aprende alguma coisa nova. Tá. Porque quando eu comecei na Umbanda, não existia todas as linhas que existem hoje. Hoje a gente tem a linha dos malandros. Na minha época, né? Lá atrás, não tinha. Falasse muito em Exu, né? Que você fez um comentário no meio da conversa. Eu vi uma resposta, foi de um pastor, se não me engano, né? Que a Umbanda, tem muitas religiões que falam muito em demônio, demônio, É. demônio. E ele falou, mas na minha religião não tem demônio. Não sei responder isso para você. A Umbanda não tem demônio. Nós trabalhamos com o Exu. O Exu, ele é um trabalhador que ele vai, né, lá no submundo para ajudar as pessoas. Sim. Então, tem pessoas que estão bem, né, espiritualmente, no processo espiritual. Tem pessoas que estão precisando de ajuda. Né? Então, dependendo de algumas religiões, é umbral, outros chamam de inferno. Então, os Exus, eles estão para fazer isso. Eu brinco, são os lixeiros, né? São os lixeiros, não, perdão, os coletores, que estão para tirar toda a sujeira da rua. Então, precisa de alguém para fazer isso. Para fazer. Os né? Exus, eles se expõem a fazer esse trabalho sujo. Sim. A limpeza mais pesada. E ele também está em processo de evolução. Todos. Sim. E todos eles, né? Eles vêm, né? Sobre a energia de Oxalá, de Deus. Todos eles são trabalhadores da luz. Autorizados, né? Sim, Pela luz. sim. Claro que faz muito sentido isso. E foi legal você ter complementado isso mais uma vez para desmistificar uma ideia que é equivocada, né? Eles falam que Pombagira é mulher da rua. Não é, gente. Eu falo que a mulher de rua é aquela mulher que vai à vida, que vai à luta, que não abaixa a cabeça, né? Que a sociedade lá atrás impunha, né? A mulher tem que baixar a cabeça para o homem, não. Então, essas pombagiras que tem hoje são essas mulheres lá atrás que não abaixavam a cabeça. Não, eu quero, eu posso, eu faço. Que lutavam. Que lutavam, né? Então, elas eram discriminadas e hoje são associadas às pombagiras. Gente, não tem nada a ver. Legal você falar isso, porque, mais uma vez, eu acho que é mais um conceito que se quebra, né? E tem totalmente a ver com aquilo que a gente deseja com o programa. Né? As Trazer mulheres esse empoderadas lá de trás, né? É que hoje a gente fala mulheres empoderadas, é isso, né? De certa forma, elas lutaram e elas continuam lutando, né? Sim, continua muito. Muito, né? Incansavelmente. Com certeza. Luiz, que
prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo poder escutá-lo. Todos os esclarecimentos que você fez também. Eu acho que isso vai ajudar muita gente a compreender melhor a Umbanda, né? E espero que, se alguém tiver alguma dúvida também, que te procure lá no Instagram. Mas valeu muito a pena. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui, né? Para a gente poder falar de uma coisa tão sagrada, sim, tão importante, que é falar de Deus, falar de fé, falar de Cristo, falar de espiritualidade. Deus acima de todas as coisas, né? E abaixo de Deus, todas as religiões, todas as pessoas. Agradeço o convite, confesso que fiquei preocupado, né? Porque é difícil a gente falar para muita gente assim. Por mais que você tá numa sala de aula, mas é uma coisa menor, que você tem um domínio. Aqui não, né? Nós estamos para o mundo. É para o mundo inteiro. Então, mas agradeço, espero ter contribuído de alguma forma, né? E cada vez mais esses preconceitos, essa falta de informação venha diminuindo. Sim. Né? Nós precisamos nos abrir para tudo e para todos. E nos unir mais. Sim, não preciso concordar com você, não preciso te seguir, mas preciso te respeitar. Exatamente. É o princípio de todas as coisas, né? É o respeito. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Pessoal, é isso. Então, finalizando o 18 de hoje, mais uma vez eu quero pedir para você se inscrever no canal. Deixe o comentário aqui para que a gente continue conversando sobre o assunto e clique aí, dá um like para a gente ter cada vez mais relevância e compartilhem muito esse programa. Quanto mais vocês compartilharem, melhor será para nós, para que a gente continue com esse projeto. Mais uma vez, quem hoje está aqui me vestindo é Explore Clube, uma marca de muita qualidade, que agrega muito valor e tem muito a ver comigo, que é expedição, viagens, mistérios, enfim. É uma marca que agrega muito valor, sem contar a qualidade da roupa e daquilo tudo que eles oferecem. Bem, muito obrigado. Eu desejo a você muita, muita e muita luz. E, claro, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo.